Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate sobre o julgamento do Jair Bolsonaro. A defesa conseguiu aí os seus objetivos, foi mal, foi bem. Você vai ver isso e vai ver também sobre a polêmica que teve um caso lá de meio que de prisão ali, de detenção lá dentro do Supremo, que foi o caso do advogado Sebastião, né? O Sebastião, ele queria entrar e acabaram não deixando ele entrar, enfim. Teve lá uma confusão e ele foi detido, né? A gente vai ver isso também neste vídeo, que está aí bem polêmico nesse debate. Portanto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. Agora a gente vai mostrar um trecho importante desse julgamento, quando a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria contra o pedido dos denunciados para que o julgamento fosse levado ao plenário da Corte. O único ministro que votou a favor foi Luiz Fux, que disse que o assunto não está pacificado. Vamos ouvir. Essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. Cardoso, a divergência coloca Fux como um contraponto a Moraes. Você até já falou um pouco disso na sua última resposta. Mas, na prática, quando você tem qualquer ministro falando algo diferente do relator, Moraes já parece que, para além de uma divergência, é uma oposição. Qual o tom que você analisa essa sessão de hoje? O tom que nós devemos analisar qualquer sessão de um tribunal. Essas divergências são absolutamente comuns, corriqueiras, especialmente no caso do ministro Fux, já tinha uma posição anterior sobre isso. Então, ou seja, não é uma... Quando eu estou na Câmara dos Deputados, eu tenho o contraponto, ele está fazendo oposição. Aqui as pessoas expressam suas opiniões jurídicas. E de forma a que não quer dizer que ele vá concordar ou discordar de Moraes no futuro, isso é um problema que nós vamos ver. Nesse ponto, ele tem uma posição, ele tem que ser respeitado como tal. Isso não é uma corte que faz embates políticos como no legislativo. Ele dá juízos de avaliação técnico-jurídica. E isso, me parece, é com estes olhos que nós devemos olhar. Mas faço algumas observações que são importantes. Advogados têm direito a entrar nos recintos? Tem, mas não têm direito a ficar gritando e atrapalhando sessões. Tem que ser retirados quando fizerem isso. Foi o que aconteceu com o senhor Sebastião, basta ler os jornais. Mas ainda havia um problema de espaço. O senhor Sebastião não é advogado constituído nos autos. Se todos os advogados do Brasil quisessem ver esse julgamento, poderiam todos entrar? Não. Então, o Supremo regula a entrada. Nós vimos, inclusive, um deputado lá esbravejando que queria entrar, exigia entrar, mas não tinha mais espaço. Então, no fundo, cabe aos magistrados da Suprema Corte, e particularmente ao presidente da sessão, disciplinar a ordem. Ou seja, um advogado não pode ficar gritando. Nós vimos, inclusive, que esse advogado atrapalhou o julgamento, mesmo não entrando na sala. Gritou, o ministro Alexandre de Moraes parou de ler o seu relatório dentro dos gritos desse advogado. Então, isto é um comportamento da parte do advogado absolutamente antiético e inaceitável. Nenhum advogado pode fazer isso. Claro, não houve desrespeito, ao meu ver, nenhum. As pessoas entram quando tem espaço. Se fossem advogados constituídos nos autos, pois bem, teriam que estar lá sentados, como estava lá o Dr. Celso Vilar e outros advogados. Mas não era. Ele quer assistir. Mais ainda, há que se atentar que esse senhor está sendo investigado pelo CNJ porque era juiz e participava de atos golpistas. Então vamos olhar os fatos como eles são na realidade. Não houve nenhuma ofensa, nenhuma prerrogativa de advogado neste caso. Caio Coppola, as defesas de Bolsonaro e aliados atingiram o objetivo na sua avaliação? Olá Basílio, olá doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Bom, já que o tema em debate é a defesa dos injustiçados, eu faço questão de consignar uma nota de desagravo ao doutor Sebastião Coelho, desembargador aposentado, advogado de um dos perseguidos do 8 de janeiro. O doutor Sebastião ficou conhecido do grande público ao fazer a seguinte constatação na cara dos ministros do STF. Aspas, Vossas Excelências têm que ter a consciência de que são as pessoas mais odiadas nesse país. Fecha aspas.
Considerando que, segundo a Poder Data, só 12% dos brasileiros aprovam o desempenho do STF, essa crítica sincera deve ter ofendido algumas sensibilidades no tribunal. O tempo passa e hoje o Dr. Sebastião foi detido por determinação do STF após ser impedido de entrar no plenário do tribunal. Esse é um tratamento autoritário, desarrazoado e, acima de tudo, antijurídico. A lei é muito clara e está expressa no Estatuto da OAB, artigo 7º. São direitos do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, especialmente com a finalidade de colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional. Pois bem, o cerceamento, o embaraço, a restrição ao direito de defesa, como esse praticado contra o Dr. Sebastião, foi um dos pontos centrais da sustentação oral do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Dr. Celso Vilardi. O Dr. Vilardi chocou o grande público ao revelar que o procurador indicado por Lula praticou dumping processual. Ou seja, ele sobrecarregou a defesa com mais de 45 mil documentos distribuídos em 8 petições, algo que é humanamente impossível de ser lido, interpretado, concatenado em um prazo tão curto para apresentação de uma defesa. Especialmente considerando que, segundo a apuração do Datafolha, da Folha de São Paulo, na verdade, o julgamento do Bolsonaro tem ritmo 14 vezes mais rápido que o mensalão. Só que, além de inundar os advogados com excesso de documentos e arquivos inúteis, a PGR e o STF se recusam a compartilhar documentos e arquivos essenciais para a defesa. Tudo que o Dr. Vilardi pediu é que o STF libere a íntegra dos depoimentos, a íntegra das mídias, que fornecem aí, obviamente, o contexto em que as declarações foram feitas. Hoje, esses arquivos estão todos picotados, pessoal. É como disse o advogado. Este é o recorte da acusação. A defesa tem direito a fazer seu próprio recorte. Mas isso agora é impossível, porque o conteúdo da denúncia está todo editado. Mas eu fico pensando, será isso que o Dr. Dias Toffoli quis dizer quando afirmou que o STF era o grande editor do Brasil? Bom, outro argumento preliminar da defesa de Jair Bolsonaro diz respeito ao testemunho do senhor Mauro Cid, o delator que chegou a desabafar para pessoas próximas que estava sendo coagido e ameaçado para alterar o seu depoimento na tentativa de incriminar Bolsonaro. Segundo a própria Polícia Federal, Mauro Cid mentiu, se omitiu e se contradisse. Mas aí ele foi preso novamente e se corrigiu quando foi confrontado com um conjunto de indícios. Para quem duvida do que eu estou falando, segue aqui a manchete da Folha de São Paulo. Aspas. Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma inversão perversa do Instituto da Delação Premiada. Antes, com base nas palavras do delator, o Estado ia buscar as provas. Agora, com base nas provas do Estado, é o delator que tem que buscar suas próprias palavras. Pessoal, reparem como é nula essa prova. Não foi a polícia que confirmou a versão do delator, foi o delator que alterou o seu depoimento para confirmar a versão da polícia. E mesmo assim, como destacou o Dr. Vilardi, eles não encontraram nenhuma prova de conduta criminosa por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nenhuma mensagem nos seus dispositivos eletrônicos ou na sua nuvem, nenhum documento na sua posse, nem mesmo uma única conexão entre Jair Bolsonaro e os atos de 8 de janeiro. Talvez por isso, o procurador escolhido pelo Lula tenha optado por costurar uma narrativa repleta de suposições e acusações sem prova, ou acusações que contrariam as provas colhidas. E mais uma vez, se você não acredita em mim, então acredite nas manchetes da Folha de São Paulo. PGR omitiu falas de Mauro Cid que contradizem denúncia contra Bolsonaro. PGR turbina acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. Cid, o delator, e militares contestam em depoimento teor de reunião de oficiais denunciada pela PGR. E, finalmente, Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR, sem comprovar. Portanto, Basília, a resposta para a questão em debate é sim. O objetivo do dia foi alcançado. Os advogados dos perseguidos do 8 de janeiro expuseram os métodos arbitrários da PGR e do STF para condenar os seus adversários políticos. Que métodos são esses? Mudanças casuístas de jurisprudência, formação de um tribunal de exceção,
produção de provas sob coação e ameaça, e, como eu disse lá no começo, cerceamento de defesa. Está acontecendo o julgamento do principal nome deste inquérito, deste processo, que é o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro é o principal alvo porque, segundo a PGR, segundo a Polícia Federal, segundo o senhor Alexandre de Moraes e companhia, ele é o líder, é o que lidera toda essa trama aí golpista do 8 de janeiro, toda aquela baderna que aconteceu e tudo mais foi tramado, foi calculado minuciosamente pelo senhor Jair Bolsonaro e companhia, sendo que o próprio Bolsonaro fez aí uma transição de governo muito pacífica, sem nenhum empecilho, né? Inclusive a transição dos chefes ali das Forças Armadas. Também não houve nenhum problema em relação a isso, mas o inquérito aí do 8 de janeiro, né? O PGR, ele insiste em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é o líder aí dessa organização criminosa, né? E que ele é o principal responsável por tudo o que está acontecendo e por tudo o que aconteceu no 8 de janeiro, sendo que o presidente Jair Bolsonaro não estava aqui no dia que aconteceu. Todo mundo sabe que o Bolsonaro, ele, assim que perdeu as eleições, ficou muito abatido, né? E aquele povo todo nas ruas, em frente aos quartéis e tudo mais, foi um banho de água fria para todo mundo. E aí o Jair Bolsonaro foi se refugiar, né? Ele saiu do país, enfim, foi dar um relax ali, esfriar a cabeça, né? Nos Estados Unidos, né? Eu acho que ele foi para os Estados Unidos, foi em dezembro, eu acho, se eu não me engano, não sei ao certo a data, mas o fato é que no dia 8 ele não estava aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro foi o fatídico dia aí do quebra-quebra lá na esplanada dos ministérios, ali na Praça dos Três Poderes, né? E por conta de tudo isso, de todo aquele quebra-quebra, é que esse inquérito foi aberto, né? E aí tem um monte de gente, mais de 30 pessoas sendo investigadas aí, inclusive e principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o principal alvo de todo o sistema aí que foi montado e meio que manipulado para prendê-lo, para deixá-lo primeiramente inelegível e depois prendê-lo através desse inquérito aí, acusando-o de que ele é o líder de toda essa organização criminosa aí, de toda essa trama golpista, essa suposta trama golpista que foi arquitetada, né, engendrada por Jair Bolsonaro e seus asseclas ali, né? Tem militares envolvidos, pessoas ali próximas ao Jair Bolsonaro também envolvido, tem a questão lá do Mauro Cid, o Mauro Cid que era o braço direito do Jair Bolsonaro durante ali o seu governo, era o secretário pessoal ali do Bolsonaro, nada chegava ao Bolsonaro se não passasse pelo Mauro Cid, e aí o Mauro Cid vai fazer delações e fala uma versão, e aí já muda a versão, a Polícia Federal traz alguns indícios e o Mauro Cid se adequa ao que a Polícia Federal apresentou, mudando a sua versão anterior. Então fica nesse imbróglio todo, né? Delação atrás de delação, falou isso, falou aquilo, mentiu ali, falou a verdade acolá, e por aí vai. Sem falar que tem outros também presos, como o general Braga Neto, que foi o vice
do Jair Bolsonaro aí na parte final do governo, né? Primeiramente era o Mourão, antes era o Mourão, e aí depois entrou o Braga Neto no lugar do Mourão. Inclusive o Mourão nem é citado aí nesse inquérito, né? O Mourão se safou desse inquérito aí, está livre, leve e solto. Né? Sendo que ele fez parte do governo aí e tudo mais, mas enfim, isso aí é uma outra história. Mas o fato é que ontem foi o primeiro dia desse julgamento aí do Bolsonaro. Como eu já falei e reafirmo, ele é o principal alvo desse inquérito aí do PGR, da Polícia Federal, do Alexandre de Moraes. E ontem foi o primeiro dia de julgamento. Teve uma divergência do Fux. O Fux está querendo que o julgamento seja no plenário, lá no pleno, que era o que deveria, né, ser de fato. Mas foi voto vencido ali. Portanto, ontem foi o primeiro dia, hoje será o segundo dia, e vamos ver como que vai ocorrer o desdobramento desse segundo dia, se a defesa vai continuar em uma pegada como foi no primeiro dia. A defesa foi muito bem, diga-se de passagem. No primeiro dia, a defesa do Jair Bolsonaro, dos advogados do Jair Bolsonaro, Bolsonaro que não tem só um advogado, vendo essa questão toda, mas a defesa do Jair Bolsonaro foi muito bem, explanando alguns pontos fundamentais, essenciais para essa tentativa de o Jair Bolsonaro se safar dessa. Algo que eu acho muito difícil de acontecer. Isso já tá, o martelo já tá batido em relação a isso. Se eles prenderem Jair Bolsonaro, todos, absolutamente todos que estão abaixo do Jair Bolsonaro também pegarão algum tipo de pena, serão presos, não tenha dúvida em relação a isso. Por isso que eles querem tanto prender Jair Bolsonaro, porque aí eles consolidam ali toda a narrativa de golpe, toda a narrativa de que realmente existe uma organização criminosa para atacar a democracia, para afrontar o Estado de Direito, né? Para afrontar ali todos os poderes estabelecidos, as instituições, etc, etc. Então, é certo de que esse segundo dia de julgamento será também na mesma tônica e na mesma direção do julgamento de ontem. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, e os desdobramentos nós traremos aqui no canal. Se inscreva aí no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.